Horóscopo para o dia 11 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Sua intuição poderá te dar valiosos toques, de modo que consiga aproveitar não apenas as melhores oportunidades, como também facilitar sua vida em relação a algumas situações que precisa resolver. Porém, tais situações poderão ter um custo que, embora você possa se sentir resistente, talvez valha a pena. Colocando num exemplo simples, seria como se você precisasse chegar rápido num lugar onde sabe que o caminho para ele é longo, mas vir a descobrir um atalho, cuja via é de terra. Para aqueles que realmente querem chegar ao destino, isso não será problema. Porém, há aqueles que preferem dar meia volta e retornar para casa, apenas porque não quer sujar os calçados de terra. Aliás, isso vai mostrar sua determinação perante o que julgava ter algum valor. Touro. Se você esperava notícias a respeito de assuntos que precisava resolver considerados relativamente grandes, sua sexta-feira poderá ser exatamente o dia em que tais mensagens cheguem até você, inclusive com instruções sobre o que fazer. Isso não vale apenas para a resolução de problemas em si, mas também para determinadas conquistas. No entanto, talvez seja requerido mais do que será expresso, e sua intuição será bastante importante para que consiga tomar as melhores decisões, pois as mensagens poderão não ter tudo explícito, ou ainda haverá meios mais fáceis de se fazer. Às vezes o autor, se for de interesse dele, pode nos passar informações acreditando que certas coisas são bastante óbvias para todos, o que não é bem verdade, e quando outra pessoa tem acesso, ela fica com uma interrogação enorme na cabeça. Aliás, não fique esperando que sua intuição te dê apenas respostas prontas, mas te direcione para onde poderá coletar mais informações, de modo que consiga chegar onde deseja, e isso está longe de ser ruim, pois, se for necessário, é porque tal conhecimento poderá fazer grande diferença no futuro, em outras situações. Gêmeos. Haverá tendência para que tenha um dia relativamente tranquilo, com possibilidade de apenas melhorar, mas isso vai depender bastante de sua postura, pois, quando as coisas estão em paz, de vez em quando procuramos algumas coisas para criar um caos desnecessário, talvez por acreditar que as coisas estão calmas demais. Muitas dessas situações são inconscientes, o que aponta para a necessidade de prestar bastante atenção em seus pensamentos e ações, inclusive analisar bastante as situações em que vai querer colocar sua mão, pois se tiver um pouquinho de calma, poderá perceber que algo que de início parece bom, na verdade é uma tremenda furada. A paz é um sentimento precioso e um caminho praticamente certo para a felicidade, sendo importante prezar por ela. Câncer ou Caranguejo. Você poderá se sentir um pouco retraído para encarar algumas situações, talvez com receio de como será visto, minando sua confiança, mas não impedindo de que tenha um pouco de coragem e siga em frente, o que é uma atitude bastante positiva. Porém, vai precisar tomar cuidado com a avaliação do retorno, pois haverá tendência de que venha a medir se está no caminho certo devido à postura de outras pessoas frente suas atitudes. Não é que isso seja ruim, mas precisa tomar cuidado com o exagero, pois talvez manifestações positivas que sejam bem espalhafatosas não queiram indicar que necessariamente está no caminho correto, mas no que beneficia aquele grupo de pessoas, mas não o que você busca. Para isso,
será necessário que você saiba o que está fazendo em vez de se guiar unicamente nas reações alheias, de modo que não venha a deixar-se levar e fazer alguma coisa errada, ou mesmo ir além do que deveria, apenas para receber mais elogios, agradando seu ego. Leão. Sua cabeça estará mais voltada aos seus valores, sejam materiais ou de qualquer outro tipo, sendo que talvez tenha assuntos a resolver que os envolva, mas que poderá se sentir incapaz, ou mesmo não ter vontade. A desconfiança da própria capacidade costuma nos minar bastante, principalmente se tal crença foi gerada por tanto ouvir de outras pessoas, te fazendo acreditar. Mas pior que isso é a preguiça, pois tem a faca e o queijo na mão, só que a postura de empurrar com a barriga faz com que certas coisas desejáveis nunca seja alcançada, e se for a resolução de algo que exige um fim, pode chegar numa situação insustentável, que talvez venha à tona de forma bem mais difícil do que se tivesse tratado de tudo antes. Em ambos os casos, você tem capacidade de resolver, desde que haja com determinação, procurando reconhecer suas habilidades, pois mesmo que não tenha, já serve como ponto de partida sobre o que precisa ir atrás para dar um jeito em tudo, principalmente na primeira situação. Tudo o que fazemos com vontade costuma ficar mais fácil, não porque se tornaram, mas porque fazemos ficar, sem falar que a sensação de bem-estar em se superar, no caso da desconfiança que possa ter de si mesmo, ou de se livrar do problema e tirar um peso da cabeça, no caso da preguiça, não tem preço. Virgem. Para as posturas normais de seu signo, sua sexta-feira poderá ser um dia bastante interessante, pois a realidade vai tender a se mostrar em sua frente sobre determinadas situações, em que terá de tomar algumas atitudes resolutivas, com o benefício de que todo o cenário estará bastante favorável, se encaixando tudo de maneira perfeita para que consiga finalizar as questões, ou ao menos deixar bem encaminhadas. Porém, tome cuidado para não deixar passar a oportunidade, pois haverá a tendência de querer algo melhor do que for apresentado, ou ainda, no pior dos casos, acreditar não ser necessário, preferindo fechar os olhos, acreditando que algum possível milagre vai acontecer e resolver tudo da melhor forma. A questão é que será pouco provável que algo melhor apareça depois do que as oferecidas neste dia, sendo interessante aproveitar. Podem surgir até boas, mas com menos benefícios. Libra ou Balança. O desejo da possibilidade de realizar seus sonhos poderá ficar num lugar de destaque em sua mente nesta sexta-feira, talvez confrontando sobre a impossibilidade de colocar em prática, embora possa sentir certo incômodo, acreditando que há algo mais além por conseguir sentir isso. A motivação para tal impressão poderá ser algo em suas crenças que parece não bater com a realidade, e sua intuição poderá tentar mexer contigo em relação a isso, de modo que se livre de determinadas crenças limitantes, pois as situações em que está não é para você. No entanto, será questão de querer, pois a maior prisão que uma pessoa pode ser colocada é exatamente a que ela cria para ela mesma mentalmente, seja por vontade própria ou por indução. Pegando um exemplo real e corriqueiro, uma pessoa pode desejar sair de uma vida de miséria, sabe que tem um imenso potencial para isso, mas sempre cresceu ouvindo que os ricos não são amados por Deus, o que a faz, sempre quanto tem possibilidade de dar um salto na vida, desistir de seguir em frente com seus sonhos, pois não quer perder o amor de Deus. Porém, se ela decidir se questionar, perguntando se aquilo é verdade, e usar o benefício da dúvida,
poderá mudar de vida e ainda descobrir a verdade, ou seja, que Deus é amor, e nem por um momento, não importa o quão rica fique, deixará de receber o amor do divino, já que é a natureza dele. Muitas vezes esperamos um Salvador externo para nos salvar, de modo que possamos fazer tudo o que gostaríamos, mas na maioria dos casos, somos nós que precisamos nos salvar por nós mesmos, de modo que abra tais possibilidades. Caso contrário, a mente vai continuar aprisionada e não saímos do mesmo lugar, mesmo que não tenhamos quaisquer amarras para nos prender. Escorpião. Fique atento às situações que você já dava como certas, mas que talvez poderão virar areia diante de seus olhos nesta sexta-feira, pois elas vão dizer muitas coisas sobre a conduta que vem tomando, principalmente internamente. Haverá a tendência a se deixar levar pela reclamação, ou mesmo começar a desdenhar do que não conseguir, acreditando que estará fazendo um baita serviço ao seu favor, quando poderá ser exatamente o contrário. Tais situações poderão mostrar que você esteja fazendo quase tudo certo, mas que ainda não foi capaz de firmar as realizações internamente, e por isso, quando está próximo do finalmente, as coisas simplesmente desandam. E isso não é raro, mas custamos a prestar atenção. Posso usar exemplos de desejos de relacionamentos, mantendo a crença de que os outros não prestam, e de tanto vibrar isso, mesmo quando tudo vai bem, há reviravoltas. Pode parecer que não, mas a outra pessoa poderá não ter sentido firmeza em seu comprometimento devido a tal crença, sem contar nas ações inconscientes, se sabotando para não se machucar com o que não presta. Da mesma forma em relação a ganho de valores, que posso colocar o caso das loterias, onde há aqueles que sempre reclamam que os maiores prêmios saem naqueles lugares que nunca ouvimos falar, acusando que há fraude. Se for verdade, tal emanação apenas vai reforçar para que continue acontecendo, além de afastar qualquer possibilidade de que consiga, pois de tanto vibrar que quem ganha é uma pessoa negativa, certamente você não quer se tornar também negativo. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, nos passando batido. Em outras palavras, para que aconteça o que deseja, terá de se resolver internamente, até porque o que acontece fora é o reflexo do que acontece dentro de cada um. No exemplo dos relacionamentos, talvez você não seja a pessoa confiável, e nem estou falando que engana os outros, mas que não confia em si próprio, e ser uma pessoa mais segura poderá fazer com que comece a atrair pessoas realmente confiáveis, e no caso dos ganhos financeiros, além de amaldiçoar quem ganha muito, é provável que nem agradeça quando ganha alguma coisa, mesmo que seja um valor bem baixo. Um ganho é um ganho, independente do valor, indicando que está atraindo algo, e quanto mais passamos a ser gratos, mais tais ganhos terão tendência a se repetir, além de aumentar a quantia. São dois exemplos dentre vários, devendo analisar quais se aplicam em sua vida. Sagitário. Haverá tendência de que sua segurança interna esteja bastante forte, o que poderá te bancar para se lançar em coisas que faça seu coração cantar de felicidade. Sabendo se manter neste estado, sem se preocupar demasiado com o que poderá encontrar pelo caminho, poderá garantir com que ajudas inesperadas cheguem até você quando precisar. É o poder da vontade, onde quando estamos determinados em fazer algo, principalmente com a confiança de que vai dar certo e com o astral elevado, não é difícil com que tudo aconteça no momento certo para nos ajudar.
Note que falei sem se preocupar demasiado em vez de simplesmente não se preocupar, pois o último seria agir de maneira completamente irresponsável. Por outro lado, se ter ciência de que imprevistos poderão acontecer, mas que se não abaixar sua cabeça poderá superar, será natural conseguir enxergar as soluções para transpor qualquer barreira que venha a aparecer. Capricórnio. Será uma sexta-feira em que você deverá prestar bastante atenção em sua postura nos momentos em que estiver sem coisa alguma para fazer, pois não será estranho que venha a se interessar por situações que não te agreguem tanto apenas para ver no que vai dar. Em tais situações, raramente nos deparamos com oportunidades que nos sejam realmente proveitosas. Pelo contrário, na maioria das vezes, acabamos arrumando para a cabeça. A parte positiva, embora possa não parecer, é que haverá possibilidade de que, frente a tais situações, sinta imensa dúvida sobre se deveria agir ou deixar para lá, se assemelhando com aquelas situações de desenhos animados, onde há seres em cada um dos ombros, sendo um dizendo para seguir em frente e outro pedindo para não fazer. A única coisa que posso te recomendar é que faça a coisa mais sensata, analisando os efeitos a curto e longo prazo, de modo que não venha a se entregar à curiosidade indevida ou prazeres imediatos que venham a te causar algum tipo de problema. Aquário. Talvez você venha a ter que encarar efeitos de padrões antigos que sempre te aparecem para te atormentar, e que não vão parar de acontecer até que aprenda as lições necessárias. Pelo que tudo indica, poderá ser algo relacionado a atitudes que de certa forma gosta, como, por exemplo, chocar pessoas. Tudo bem que a mesmice costuma não trazer muita evolução, e cada vez que alguém faz algo diferente, aumenta a possibilidade de avanço. No entanto, agir como todo mundo faz pode ser o necessário em determinadas situações por ser o mais adequado. Às vezes, ainda pode ser a única maneira que pode ser resolvido, devido a inúmeros fatores. Pegando um exemplo bem tosco, não é porque gelo seco queima que ele também serve para esquentar alimentos, deixando de usar os meios tradicionais, como forno a gás ou micro-ondas para tal finalidade. Se isso o que acabei de dizer te soa como um absurdo, é capaz que tenha adotado posturas semelhantes sem perceber, apenas com o único intuito de ser diferente, e se não o gênio da história. Não digo que deve parar de inovar, seguindo a boiada, mas seria interessante ter mais tato e se perguntar se agir diferente do que a situação exige é necessário, pois nem sempre é preciso reinventar a roda. Peixes. É possível que seu foco nesta sexta-feira seja a espiritualidade, vindo a dar mais atenção a coisas que elevem sua frequência vibracional, o que é algo bastante interessante. Porém, precisa tomar cuidado para não esperar apenas soluções mágicas, sem ter que fazer sua parte do processo. Às vezes caímos no erro de acreditar que apenas uma oração, um ritual ou mesmo algum áudio com mantras é o que vai nos livrar de todos os problemas, nos deixando eternamente em estado de graça, quando, na verdade, são apenas ferramentas auxiliares, onde nós devemos criar o estado que gostaríamos e sermos fortes o suficiente para nos mantermos nele, e aí sim a atração com as frequências correspondentes se torna uma constante. É aquela história de que atraímos o que vibramos, e se, por mais que a ferramenta espiritual que venhamos a utilizar eleve nosso astral por algum momento, principalmente se for direcionado para algum fim,
Se passarmos o resto do tempo vibrando baixo, será natural que realizemos a colheita do que emanamos na maior parte do tempo. Em outras palavras, será um dia para que, independente do que fizer para te auxiliar na caminhada espiritual, seria uma boa analisar quais são as posturas que está tomando para que os resultados delas sejam duradouros, de modo a ajustar sua atitude interna para tornar o que deseja cada vez mais sólido, mas não aguardando que o externo corresponda, e sim por sua própria vontade. É bastante fácil estar num estado elevado quando as coisas externas estão tranquilas, mas o trabalho espiritual serve exatamente para que sejamos capazes de controlar nosso estado quando o que nos cerca está em condições adversas, de modo que, no mínimo, não sejamos afetados, e ainda com total potencial para transmutar toda a situação caótica em algo bom. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.